a última semana, que é a grande tribulação, É uma paz. é um acordo de paz. Só o gancho que eu vou fazer, hein? A pandemia seria um sinal de final dos tempos? Total. É. Ué, Jesus falou que haveriam sinais na natureza, Terremotos, maremotos, vulcões. Agora, é interessante porque a Bíblia diz, né, que os homens ficariam perplexos com o bramido do mar e com as ondas. Como é que fala dos homens, sabe? Falando das nações. No grego é etnos, de etnia. Não está falando de judeus. Tá falando o mundo. O mundo, das nações. Como é que você, num tempo em que não tinha televisão, que não tinha nada, você fica admirado com uma tsunami que acontece a 50 quilômetros de você? Aquela época não saberia, simplesmente. Não, teria que ser num tempo em que tudo pudesse ser visto. Inclusive tem um texto em Apocalipse, quando morrem duas testemunhas, a Bíblia diz que o mundo vai ficar feliz, trocar presentes por causa dos dois corpos que foram colocados em praça pública. O quê? Então isso não faz sentido que fosse naquele tempo. Teria que ser num tempo em que o mundo pudesse ver. Não é? Então eu creio que isso vai acontecer, inclusive lá no Muro das Lamentações, né? Mas o mundo inteiro vai ver pela internet. Mas isso te dá medo, te dá esperança, porque o que a gente, pelo menos as minhas interpretações das revelações, são coisas trágicas, são coisas pesadas, né? É porque eu creio, em primeiro lugar, você acha que vai ser arrebatada a igreja antes? A igreja vai ser arrebatada antes. Então, vamos colocar esse contexto. Eu não sei como você gostaria de... Posso chamar de você? Claro. Não sei como você gostaria de colocar isso, se dá um contexto do que é o livro do Apocalipse e depois a gente entrar um pouco mais profundo. Olha, muita gente confunde. Eu primeiro queria dizer o seguinte: você não faz uma interpretação teológica ou hermenêutica baseada numa lógica humana. Lógica humana é o quê? Por exemplo, algumas pessoas falam para mim, mas os apóstolos sofreram. Por que a igreja agora não vai ser? Isso é uma lógica humana. É um raciocínio. Minha cabeça... Não faz sentido eles terem sofrido e a gente não. Entendi. Você não pode falar isso com o texto bíblico. Você tem que ir para o texto bíblico e ver o que o texto fala. Então, quando você fala da grande tribulação, esse termo que fala de... Você já sabe que são 7 anos. Da onde vem isso? Isso vem do livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Quando Daniel está no final do período da Babilônia, que eles ficaram 70 anos lá, exilados, e Daniel, sabendo pelas profecias e a profecia de Jeremias que o exílio babilônico demoraria 70 anos, Daniel foi para lá com 19 anos de idade, era um menino, ele passou por 3 reis. E agora ele está lá com 89 anos, terminando 70 anos, ele faz um jejum de 21 dias para saber como é que ia ser a saída do povo de lá. Porque ele falou, Deus falou, o exílio vai acabar. Enquanto ele está orando, demora 21 dias e de repente aparece o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ao invés de responder para ele só sobre a saída e a volta para Jerusalém, para a terra de Israel, ele conta toda a história da humanidade até o final dos tempos. Por que será que ele fez isso? Por quê? Porque o Daniel foi um profeta do fim. Entendeu? Ele é o primeiro profeta apocalíptico. Eu até vou fazer uma série de estudos de Daniel com paralelo em Apocalipse. Tem muitas coisas em comum. E dentre estas, ele começa a falar da saída da ordem, porque Ciro, né, o Ciro, o persa, o que ele fez para dominar a Babilônia? Os camaradas estavam uma semana enchendo a cara num banquete. O rio Eufrates tinha um braço que passava debaixo da Babilônia. A Babilônia era inexpugnável. Ela tinha 2 muralhas. A muralha exterior tinha mais ou menos uns 30 metros de altura. Era impossível. Prédio de 10 andares. E tinha a largura de mais ou menos 8 a 10 metros de largura. Nossa! Eles faziam corrida de biga lá em cima. Depois disso tinha um fosso, vinha uma segunda muralha também poderosa. Seja, era inexpugnável. Transponível. O que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio. Aí ficou o vão. Aí eles entraram. Pelo onde era o rio. E os camaradas estavam todos enchendo a cara, eles dominaram num dia. Quando eles chegaram, a Bíblia conta daqui Belsazar, né, que era o rei na época,
estava lá usando os cálices do templo e enchendo a cara e coisa e tal. E ele viu na parede escrita Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou maluco, chamou os sábios, falou: o que está escrito aí? Ninguém sabia, ele chama Daniel. E Daniel traduz aquilo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será tirado das suas mãos. Pesado foste Na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será arrancado das suas mãos. Quando Daniel está falando isso, entram os exércitos de Ciro. E mata todo mundo, e acaba a Babilônia ali. Só que Deus é tão tremendo que 150 anos antes, através do profeta Isaías, ele tinha chamado Ciro pelo nome. Chama de Ciro, o meu pastor. Nossa. Vai libertar o povo e abençoar o povo de Israel. Quando Daniel vem e fala aquilo para Ciro, ele fala: mas onde está isso? Aí Daniel mostra as escrituras. Aí o Ciro chega para Daniel e fala: o que você precisa para que o povo volte? Ele escreveu um decreto, ele devolveu utensílios, ele deu cartas nas províncias para que o povo voltasse. E o anjo Gabriel fala da saída da ordem. Quer dizer, veja, o anjo já está avisando que ia ter a saída e que ia ter um decreto para sair. E ele começa a contar as 70 semanas. Tá. Só que a palavra semana ali, Shabua, ela tem a mesma raiz de Sheva, que é 7. Então, na verdade, não é 70 semanas de dias, 70 semanas de anos. Então, da saída até o final da 69ª, dá exatamente a data que Jesus morre. Porque ele diz que lá que vai ser cortado, ungido, e não será mais. E aí depois ele diz: e haverá mortes e destruições até o fim. É um hiato. Então, as 69 semanas de anos começaram com a ordem do Ciro do povo voltar para Jerusalém até a morte de Jesus. 70 anos. 69 anos. Semanas de anos, 69 vezes 7, dá 483 anos. Ah, tá. Você faz as contas, você sabe o dia. Eu tenho no meu canal do YouTube um estudo que você mostra o dia em que Jesus vai morrer, né? Então, Vilela, aí vem o hiato, que é o período da igreja. Mas vamos pensar assim, então. Deixa eu... Os anjos, eles têm ciência dos tempos futuros? Não, no caso, aquele anjo Gabriel é o anjo mensageiro. Isso. Foi ele que entregou a mensagem para Maria, que ela seria mãe de Jesus. Ele é um mensageiro por excelência. Mas o anjo, ele não sabe. Ele não sabe, ele sabe do que Deus mostra para ele. Entendi. Então ele veio com aquele conhecimento. Tá. E aí, o que ele diz? Depois ele começa dizendo: 70 semanas são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. Agora eu pergunto para você, Vilela, quem que era o povo de Daniel? O povo judeu. É. E a tua santa cidade? Que cidade é essa? Jerusalém. Portanto, as 70 semanas estão destinadas para o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. A última semana, e aí ele diz: o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário e a cidade. A gente sabe pela história que quem destruiu a cidade e o templo foi o general Tito, que depois se tornou imperador. Sim. Então, a gente sabe que o anticristo, ele é descendente deste Império Romano que destruiu o templo e a cidade. Porque ele diz: o povo do príncipe que há de vir fará uma firme aliança por uma semana. É a última semana de anos. Então, daí vem o entendimento da grande tribulação. A grande tribulação é a 70ª semana de Daniel, que o anjo Gabriel contou para ele. Mas isso não está localizado ainda em tempos como... Você não, fez o cálculo... O 69 já está. Então, esse está. Agora, quando começa a 70ª? Então, no dia da assinatura do acordo de paz. E esse acordo de paz, já vários começaram a fazer conversações. Mas
Você sabia, Vai por ter que ter exemplo... uma guerra para ter um acordo de paz? Não, as guerras aconteceram nesses 2000 anos. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Tudo isso. conflitos. E Jesus falou disso. Quando vídeos falar de guerras, rumores de guerra, ainda não é o fim. O que inicia a última semana, que é a grande É tribulação, uma paz. é um acordo de paz. E quando muita gente me pergunta, quem é o anticristo? Olha quem está propondo o acordo. De paz. Porque vai haver uma dupla ali. É o anticristo e o falso profeta. Anticristo e falso profeta. O falso profeta aparece antes? Não, o falso profeta vai ser um líder religioso mundial. Tá. Que vai ter um discurso de unidade entre as religiões. Um discurso bom. Bom, vamos fazer paz e vamos juntar. Tá. Você sabe que lá em Dubai estão fazendo um lugar onde vai ter uma mesquita, uma igreja cristã e uma... É? Existe o chamado Crislã, que é o cristianismo e o Islã juntos e mais o judaísmo. Tá. Esse acordo de paz é que vai ser proposto pelo anticristo. Porque ele vem, num primeiro momento, como um homem de paz. Um unificador, pacificador. Só que ele não é um líder religioso, ele é um líder político. Ah, é? É. Na minha opinião, ele é um cara que vai ser, não pode ser levantado um cara, pela ONU. Pensando nos dias de hoje, um cara de uma grande mega corporação. Pode ser. Pode ser um poder econômico muito grande. Total. Tem alguns aí que tem pensando muita possibilidade de ser. Mas ele certamente não será um religioso. O religioso vai ser o falso profeta. O falso profeta, porque ele é um profeta. Ele é alguém que vem. Inclusive, ele é visto com 2 chifres, né? Como um cordeiro. Então, ele vai ter aparência de cordeiro, de bom, mas, na verdade, ele vai ser aquele que vai apontar para o anticristo e dizer, ele é o Messias. E ele sabe do que ele está fazendo? Sabe, total. Agora, essa semana última, a grande tribulação, ela começa com paz. Tá. Na hora que eles fazem... Mas não tem também, desculpa interromper, não tem também o Templo de Salomão? Sim, então eu vou chegar lá. É depois? Tá, então começa com a paz. Então, começa com a paz e um dos aspectos que serão assinados no acordo é que Israel vai poder reconstruir o templo lá no Monte Moriá. Entendeu? Por quê? Qual que vai ser o argumento? O judeu adora na sexta, né? O Shabat começa na sexta. Não, desculpe, o muçulmano. É durante a sexta. O Shabat do judeu começa na sexta, depois das 18 horas, e vai até o sábado. O Shabat é do judeu. E domingo da igreja. Certo. Então, o templo vai ser reconstruído. E o que o povo palestino, os muçulmanos vão ter em troca? Por exemplo, a Palestina vai ser reconstruída, eles vão derrubar os muros, vão fazer estradas. Vai ser uma paz que o mundo vai aplaudir, vai falar, acabou essa guerra. Só que a Bíblia diz que na metade dos 7 anos ele vai quebrar o acordo. E lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele vai entrar nos santos dos santos, ostentando-se como se fosse Deus. Ora, para ele entrar nos santos dos santos, o templo de Salomão tem que ter sido reconstruído. Então, por isso... Onde seria esse templo? Não é no onde Monte tem Moriá. Mas não é onde então, escombros e em cima tem uma mesquita? Você já viu aquela foto clássica de Jerusalém? Que de um lado você tem uma cúpula de dourada, que é de ouro. Sei. Então, aquele é o domo da rocha. Dentro daquela cúpula tem a pedra que os judeus acreditam que Abraão apresentou Isaac. E os muçulmanos acreditam que Ibrahim apresentou Ismael. Aquela pedra lá, aquela cúpula é chamada de cúpula dourada, né? Ou domo da rocha. Do outro lado tem uma mesquita que chama Al-Aqsa, que é aquela que tem uma cúpula cinza escuro. O templo, ele vai ficar entre as duas coisas, não vai ter que derrubar nada. Não vai ter que derrubar nada. Não. Tá. Por que eu afirmo isso? Porque existe uma porta em Jerusalém, chamada de Porta Dourada, ou Porta Formosa, que ela está fechada. Ela está fechada, e no tempo de Jesus, aquela era a porta pela qual entrava o sumo sacerdote nos Santos dos Santos uma vez por ano, que era no Yom Kippur. Só aquele dia. Acontece que depois que os judeus foram expulsos e tudo, um dia chegou, porque essa porta, Ezequiel, o profeta, diz que o Messias
passou por ela, ela seria fechada e ninguém ia abrir. E quando o Messias voltasse, ela seria aberta de novo. Entendi. Acontece que Suleimão Magnífico, quando entrou e dominou Jerusalém, ele conhecia as profecias de que o Messias passaria por ali. O que ele não sabia é da profecia inteira. Ele não sabia que a porta tinha que ser fechada. Então o que ele fez? Ele plantou um cemitério muçulmano na frente dela e fechou a porta. Falou, o Messias jamais vai pisar numa terra de gente morta, porque para o judeu isso se torna contaminado. Então, sem querer, ele cumpriu a profecia. Porque ele fechou a porta. Ele fechou a porta. E ela vai ser aberta só quando Jesus voltar. Interessante que na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que aconteceu em junho, no início do ano, o rei Hussein da Jordânia estava dizendo o seguinte: eu vou abrir essa porta, vou fazer um complexo hoteleiro lá dentro para os adoradores de Alá quando vierem no Ramadã. Ele ia fazer isso. Por que ele não fez? Por quê? Porque estourou a Guerra dos 6 Dias e Israel tomou Jerusalém. Então, ou seja, Deus falou que ninguém vai abrir aquela porta antes que o Messias venha, não vai abrir. Agora, eu contei tudo isso para você saber o histórico, mas para te dizer por que eu não acho que vai ter que derrubar nada. Tá. Porque quem estava no Monte das Oliveiras enxergava o templo através daquela porta. Então aquela porta ela tem que estar diretamente alinhada ao templo. E ela não está nem no Domo da Rocha, nem no, e nem no meio. no Al-Aqsa, exatamente. Então, o acordo de paz não vai ter que derrubar nada. Eles só vão permitir que os judeus construam um templo lá. E hoje existe um instituto em Jerusalém que chama Instituto do Templo, que tem todos os utensílios, tudo, a menorá de ouro. As medidas de como... Perfeito, como era antes. Só falta a arca. E aí? Onde está essa arca? A arca, alguns acreditam que vai ter que ser construída. Alguns acreditam que está na Etiópia, que é aquele... Por quê? Porque a rainha de Sabá, que teve um caso de amor com Salomão, percebeu que ele estava se desviando da palavra, e realmente ele se desviou, né? Ele foi se envolver com deuses e com outras coisas, por causa das muitas mulheres, né? E então que ela teria levado embora a arca. E realmente existe um lugar lá na Etiópia que você tem homens que guardam aquele lugar de pai para filho e daí por diante. Mas tem uma outra possibilidade, até está no YouTube, depois se você quiser procurar. Há um grande arqueólogo adventista chamado Ron Wyatt. Esse camarada tem vídeos, ele fala que ele encontrou a Arca da Aliança. Ele estava fazendo uma escavação ali em Jerusalém, na área do Gólgota. O Gólgota é aquele lugar da caveira, né? Você já viu lá? Já foi em Jerusalém? Tem que ir, cara. Tenho que ir, já. Tem que ir. É demais. Quero muito ir para lá. Você chega lá, você fala, você sabe o que foi ali. Porque Gólgota significa lugar da caveira. Você chega lá, você vê a caveira. É impressionante. Aí, porque durante muitos anos os católicos acreditavam que o lugar onde Jesus tinha morrido ficava onde hoje é o Santo Sepulcro. Só que lá você não vê nada, não tem nada. Um dia tinha um inglês que estava hospedado no hotel em Jerusalém, que ficava na porta do muro. E ele, olhando pela janela, ele viu aquela caveira. Ele falou, pera lá, a Bíblia fala sobre o Gólgota, lugar da caveira. Então, se ali é o lugar da caveira, ali deve ter um jardim onde Jesus foi enterrado. E ele foi ali, chamou as pessoas, pediu permissão e começou a escavar. E ele encontrou o lugar do jardim. Por quê? Porque tinha uma grande cisterna para mais de 40 mil litros, porque Israel não chove todo o tempo. Então tinha que armazenar água no tempo de chuva para poder manter. E eles não podiam mais enterrá-lo. Então ele teve que ser enterrado num lugar próximo. E José de Arimateia, junto com Nicodemos, foram lá tirar Jesus e enterraram ali. E ali, além da cisterna, de todos os elementos, né, físicos de um jardim, eles encontraram o túmulo que ninguém tinha usado, que era o túmulo vazio de Jesus. Então hoje, quando a gente vai a Jerusalém, a gente vai nesse lugar
que é chamado de Jardim da Tumba, né? Ou do túmulo, que fica ao lado exatamente do Gólgota, que é o lugar da caveira. Mas isso, para te responder, às vezes eu dou umas voltas, mas Não, isso vamos. tem que, para você entender o que o Ron Wyatt falou. Ele estava escavando ali, porque ele dizia que ele acreditava que Jesus teria sido crucificado ali e que deveria ter alguma evidência da arca. Por quê? Por quê? Porque no dia do Yom Kippur, que era um dia por ano, tá? O sumo sacerdote, ele pegava sacrifícios de animais, de bodes, de touros, e ele ia até os Santos dos Santos. Porque o templo ele era dividido, o templo era dividido em átrio exterior, né, onde ficavam os gentios, depois tinha o pátio das mulheres, depois tinha o pátio dos homens, aí você tinha uma escadinha onde tinha o altar do sacrifício, e aí entrava dentro da casa mesmo, o primeiro, vamos dizer, cômodo era o lugar santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias para trocar os pães da proposição, para acender a luz da menorá e tudo. Mas aí tinha um véu pesado e lá dentro tinha os Santos dos Santos. Então, tinha o altar, uma parte que era o santo, Lugar santo. E o santo do santo era o lugar mais santo. Mais interior, E e somente o sumo sacerdote podia entrar, e não era qualquer dia, era uma vez por ano. Eles tinham tanta convicção de se alguém entrasse sem estar purificado morreria, que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda. para alguém puxar ele. Se ele morresse, e ele tinha um monte de sinetes, né, na orla dos vestidos dele, porque eles ouviam o barulho. Tlim, 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 tlim. Se parou, Foi alvejado. eles puxavam, porque eles não podiam entrar. Bom, estou dizendo isso para te explicar que quando o indivíduo estava lá no Monte das Oliveiras, ele via até lá. E quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado e dava para ser visto. Agora, o Ron Wyatt... Rasgado literalmente. Rasgado de cima a baixo. Porque hoje todos nós podemos entrar nos Santos dos Santos através do sangue de Jesus, como diz Hebreus, né? Temos, pois, intrepidez para entrar nos Santos dos Santos pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Isto é, pelo véu que é o seu corpo. Então, Jesus foi rasgado e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ir até os Santos dos Santos. Tudo isso pode explicar o quê? Que o sumo sacerdote, ele ia até lá dentro e botava o sangue na tampa da arca, que é chamada de propiciatório. Que então, sangue? O sangue dele? O sangue não, o sangue dos bodes, Tá. porque tinha o bode expiatório, tinha o bode sacrificial e tinha também os touros, né? Ele ia lá, derramava o sangue na tampa. Quando Romanos fala de propiciação, está falando desse propiciatório. Era jogar o sangue, aspergia no pé, tudo. Porque quando Deus olhava, ele não via os elementos, que isso é uma coisa que a gente pode falar depois, mas eu não quero deixar de responder sobre a questão da arca. Então o Ron Wyatt dizia o seguinte: se o sangue do animal era depositado na tampa da arca para expiação, eu acredito que o sangue de Jesus, quando morreu na cruz, ele penetrou a terra e ele caiu na tampa da arca. Então ele foi cavando, ele pediu permissão, isso está no YouTube, ele pediu permissão de escavar. Onde seria debaixo do Gólgota. E ele foi baixando, até que ele encontrou um lugar como se fosse um lugar onde tinha uma marca, como se fosse algum lugar onde você tivesse uma marca onde você pudesse colocar uma cruz, firmar uma cruz. Sei. E aí ele continuou indo mais fundo. E ele disse que quando ele foi até o mais fundo, ele encontrou a Arca da Aliança. E cadê? Então, o que aconteceu? Ele estava usando alguns trabalhadores que não eram cristãos e nem judeus. E um dos trabalhadores
saiu gritando, apavorado, como se tivesse visto alguma coisa terrível. E isso causou uma certa celeuma que o governo de Israel proibiu, ele teve que sair de lá. Mas ele fala, e eu acredito que ele fala chorando. Ele fala, eu vi a Arca da Aliança. O sangue de Jesus caiu sobre a Arca da Aliança. Não foi só sobre a terra. E nunca ninguém mais escavou? Tá fechado lá. Ninguém mais escavou. Mas existe algum impedimento de... Não, o governo de Israel proibiu. Então, Por que você acha que acontece isso? Então, alguns acreditam que o rabinato já sabe que a arca está lá, mas eles estão esperando construir o templo para trazer. Entendeu? Outros dizem que que está na Etiópia, e outros até afirmam que quem levou foi Nabucodonosor e que nunca voltou. E que eles vão ter que fazer uma nova arca como fizeram todos os outros. Eu não sei se por romantismo, eu gosto de acreditar. Que está lá debaixo da Gólgota. Procura lá depois. Vou ver. Ron White. Te mando. É lindo. É assim, o vídeo a imagem não é bonita, porque é muito antigo, mas é Mas qual é o simbolismo da Arca da Aliança? A Arca da Aliança... finais. Boa pergunta. Era o que eu falei. Guarda um pouquinho que eu vou te mostrar depois. Dentro da arca tinha alguns elementos. As tábuas da lei. Sabe quando Moisés desce do monte e ele encontra o povo lá fazendo o maior bezerro de ouro, aquele bebendo, prostituição. Augusta, baixa Augusta lá. O que ele fez? Ele quebrou. Ele quebrou as tábuas. Jogou no chão. Aquelas primeiras foi Deus que escreveu com o dedo dele. A segunda, Deus falou para ele: você quebrou? Você vai ter que escrever com a sua mão. Então a segunda foi ele que refez. Que refez. Escreveu lá, carved, né? Como é que é? Esculpiu. Esculpiu. Bom, as tábuas da lei são a comprovação do quê? De que o homem pecou. Porque quando Moisés subiu e o povo sabia que Deus ia falar com ele, o povo falou: o que Deus nos mandar fazer, nós faremos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás nenhuma imagem perante outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem, escultura. Quando ele chega lá embaixo, Moisés, a primeira coisa que eles tinham falado que eu cumpri, não cumpri. Segundo elemento que tinha lá era a vara de Arão que floresceu. Porque aconteceu uma outra coisa também. Quando Deus estabeleceu que Arão, o irmão de Moisés, seria o sumo sacerdote e toda a sua família, alguns líderes das tribos falaram: por que ele e não nós? Qual a diferença dele? Você escolheu porque ele é teu irmão. E Moisés falava: não, foi Deus que mandou. Não concordo, não concordo. E Deus falou para ele: então você vai fazer o seguinte, você vai mandar cada um dos líderes de tribo, né, das 12, dar o seu cajado. E vocês vão colocar, você, Moisés, vai colocar esses 12 cajados dentro do tabernáculo. E deixa passar a noite. No dia seguinte você vai lá e pega. Ele fez isso, o pessoal colocou. Quando ele pegou os 12 cajados, todos estavam iguais. O de Arão tinha brotado folhas de amendoeira. Ou seja, eles reconheceram que Arão era a escolha de Deus. Então, o segundo elemento que estava ali era uma comprovação de rebelião espiritual contra a autoridade que Deus estabeleceu. E o terceiro era um pote do maná. Você sabe o que a palavra maná significa? Nunca entendi direito. Ma é o quê? Maná é o que é isso? Ah, é? É. Mazé. Você pode falar no hebraico mazé ou maná. Que é isso? Que é isso? Por quê? Porque de repente eles começaram a ver um negocinho que caía no chão. Eles: o que é isso? Põe na boca, era uma delícia de comer. Mas depois de um tempo, eles se enjoaram do maná. E eles chamaram aquele maná de pão maldito. Ah, é? Fala para Moisés: ó, lá no Egito a gente comia melões, comia carne, agora a gente fica comendo esse pão maldito. Então o que tinha dentro da arca? A arca representa o lugar da habitação de Deus. Tanto é que na tampa, que é o propiciatório, tem os 2 querubins. Por quê? Por quê? Porque no céu, a descrição do trono de Deus tem querubins e serafins, guardando a santidade de Deus.
Então, os rabinos acreditam que Deus, quando a Shekinah, né, a glória de Deus, descia ali, ela ficava exatamente em cima do propiciatório, que é a tampa da arca. Agora, quando Deus olhava para o que tinha dentro da arca, ele lembrava do quê? Do pecado do homem. Das leis que ele não seguiu, da rebelião contra a escolha dele para outro líder, e para a provisão que Deus deu, eles chamaram de maldita. Quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa, Deus não via essas coisas, porque o sangue cobria. É isso que é expiação. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Kippur, na verdade, é Yom Kippurim. Kippur é cobertura. Aquele é kippah, né? Olha só. Mas também é da mesma raiz. É mesmo? É, cobertura. Mas Yom Kippur, ou Kippurim, é o dia da expiação, em que os pecados da nação são cobertos. O bode expiatório não era isso também? Era um bode expiatório que, na verdade, tinham dois bodes. Tinha o bode que era entregado para Azazel. Que é um demônio? É um demônio. Porque o sumo sacerdote vinha e impunha as mãos sobre os bodes vivos. O primeiro deles, eles degolavam. Esse é o expiatório. Tá. E esse era o sangue que ia lá para o... o expiatório eu achei que era o que é mandado para longe. Aquele também é chamado de expiatório porque ele também vai morrer. Mas ele era jogado de cima de um precipício. Esse que o que era degolado. Levado para longe. O degolado o sangue vai para a arca. Tá. O outro é levado para longe, para o deserto, e ele é jogado para Azazel, né? Jogado lá de cima. Com todos os pecados. Com todos os pecados, porque ele impôs as mãos sobre a cabeça e transferiu os pecados. Caramba. Entendeu? Só que tinha também sangue, tinha mais sangue, tinha sangue de touros e tal. Mas por que Azazel? Azazel é o nome de um demônio. Então, mas era como se fosse Por quê? uma oferta para ele? É pagar o preço, na verdade. Porque, veja, isso é uma coisa complicada. Né? Porque... A Bíblia diz que Jesus pagou os nossos pecados, mas pagou para quem? Para Deus. Para Deus. Mas Satanás, usando a figura vamos dizer assim, do direito, Deus é o juiz. Jesus é o advogado. Satanás é o acusador. Então, ele sempre vai usar da lei para reivindicar alguma coisa. Eu até digo, eu tenho uma frase que eu digo: Deus não faz sem fé. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus, Deus não vai agir. O diabo não faz se não tiver o pecado. Faz sentido. Ele precisa de um pecado. Do pecado para ter autoridade. Legalização para ele fazer. Então, ali não é que era pagar para Azazel, era para dizer, olha, tá pago. Tá pago. Esse inocente está morrendo pelos Mas pecadores. Você não vai tocar nos meus filhos. Nos pecadores, porque eles estão agora libertos, né? Isso é o que é chamado a morte vicária. Vicaris, né? O vigário, né? O que é o vigário? Do latim é substituto. A gente sabe que o substituto é Jesus. Mas Jesus, ele foi representado por por sacrifícios todos que tinham. Por que no passado essa antiga lei, não sei como chama, eram animais, era sangue e depois vira... Veja, desde que Adão pecou, o que ele fez? Roupa para si de folhas de figueira. E Deus falou, não. Por que você se esconde? Ele estava com medo. E ele se sentia nu. O que Deus fez? Deus mata 2 animais e faz uma cobertura, uma roupa para eles de pele de animal. Ali é a primeira evidência de que, para que houvesse o perdão, o sangue de um inocente tinha que ser derramado. E o que cobriu os dois foi a pele de um inocente que morreu. Ali é a primeira profecia de Jesus. Depois, quando Caim e Abel vão fazer as suas ofertas, ali tem 2 aspectos, o aspecto temporal e o aspecto de que um ofereceu o fruto do seu trabalho. O texto de Gênesis 4 fala que no final de um tempo veio Caim
e ofereceu do fruto da terra. Isso representa a salvação pelas obras. Ele que plantou, ele que colheu. Abel. E aí fala que Abel ofertou a primícia do seu rebanho. Ou seja, Abel sacrificou o primeiro cordeiro que nasceu do rebanho dele. Então, primeiro, Abel nasceu, ele já foi, entregou e sacrificou. Então fala de tempo, de dar primazia, de dar maior importância. Caim não, foi no final de um tempo. Era como se ele tivesse feito tudo que ele tinha que fazer. Bom, tem que dar uma oferta lá para Deus, então. E a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. E a teologia diz que é tanto pela questão temporal, um valorizou muito, porque deu o primeiro lugar, mas principalmente pela questão de que Abel trouxe um sacrifício de sangue. Daí dá para a gente ter uma inferência que, na verdade, Deus orientou para Adão e Eva. Quando vocês forem fazer a oferta de sacrifício, e os rabinos dizem que o tempo certo era exatamente o tempo do Yom Kippur. Entendeu? Entendi. Então, todo ano, naquela época, eles tinham que trazer um animal inocente para derramar sangue. Mas por quê? É tipo uma regra criada pelo próprio Deus? É uma metáfora. É uma metáfora Porque a Bíblia diz... o ser humano entender alguma coisa? Porque a vida está no sangue. É uma vida por uma vida. Entendi. Romanos diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também pelo sacrifício de um justo veio a vida eterna para todos. Jesus é o justo que nunca pecou, que assumiu a condenação de todos os pecadores. Mas ele teve que derramar o seu sangue. Porque sem vida, sem sangue não tem vida. Como é que você respira? Como é que é o processo respiratório? Você respira por aqui e vai para onde? Para os teus pulmões. E o pulmão tem uma troca gasosa com o coração. Por isso que o indivíduo que passa a ter problemas sérios, de, por exemplo, enfisema, problemas pulmonares, ele vira cardíaco. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, o sangue é o portador da vida, porque é o oxigênio que vai para o corpo todo. E quando Deus fala isso, ele está literalmente dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Quando Adão, Deus falou, o dia que você comer do fruto, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Ele era eterno até então? Ele não morria? Não morreria. Porque ele tinha acesso à árvore do fruto da vida. Esse paraíso se localizava nesse mundo natural que a gente vive hoje? Fisicamente outra dimensão. Ou era um não, era terra. Céu, era um... Era terra. Era terra mesmo. Eu estou te dando aqui uma interpretação rabínica, porque eu já comprei um monte de livros em Israel, dos rabinos mesmo, né? Tá. Eles dizem o seguinte, que o Éden, o lugar onde aconteceu isso, foi o mesmo lugar onde aconteceu o sacrifício de Isaac. É? Como é que a gente sabe? Quais são os limites do Éden? O Tigres e o Eufrates. O Gizom e o Pishon. O Tigres e o Eufrates, nós sabemos onde está. Está na Babilônia, está lá no Iraque. Mas o Pishon e o Pison, ninguém sabe qual que é. E o Gihon. Ninguém sabe. Então, alguns afirmam que vai desde o Iraque até a região do Egito, onde está o Nilo, que poderia ser um deles. Agora, para os rabinos, o mundo foi criado ali no Monte Moriá. Aquele lugar, os judeus até têm uma frase que eles dizem assim, Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. O Monte do Templo é o centro de Jerusalém. Os Santos dos Santos é o centro do Monte do Templo. Então, para eles, os Santos dos Santos está ali onde é o Domo da Rocha, onde tem aquela pedra. Entendi. Então, eles acham que o mundo foi criado ali e que o Éden é ali. Isso era uma outra vegetação, outro tipo de... Não, totalmente. Totalmente diferente. Outra coisa. Agora, isso é uma conjectura. Claro. A gente sabe que o Jardim do Éden, muito provavelmente, realmente está em todo esse território. Por quê? Porque menciona o Tigre e o Eufrates. Então, o limite norte é a Babilônia.
onde está o Iraque hoje. Agora, o limite sul, ninguém sabe. Agora, onde aconteceu a queda e onde estava o Éden, é por ali. Entendeu? O centro do mundo, né? Mas uma coisa que eu nunca entendi é assim: tava Adão e Eva no paraíso, e existia vida fora de lá? Existiam outros seres humanos? Não, seres humanos não. Não? Não, eu tenho uma... Não sou eu, na verdade, né? Eu li muito e existe uma teoria entre alguns teólogos que é chamada de The Gap Theory, a teoria do abismo. O versículo 1 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O versículo 2 diz, e a terra era sem fome e vazia. Essa é uma má tradução. A tradução verdadeira e correta é, e a terra transformou-se em um caos. Espera lá. Aí no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus começa a criar tudo de novo. O verbo bará, que é criar, é um verbo que significa criar do nada. Todas as outras vezes que aparece, não aparece mais bará, mas aparece assá, que é fazer. Essa mesa aqui, ela foi feita de quê? Madeira. Madeira. Ela não foi criada, ela foi feita. Essa é a diferença. Então, como que pode ser? Se Deus cria, como que no versículo 1 Deus criou tudo e no versículo 2 virou um caos? É aí que os teólogos afirmam que houve a rebelião de Lúcifer. Nesse espaço entre o 2 e o 3. Entre 1 e o 3. Tá, entre a criação de tudo e a segunda criação, que é a criação onde houve Adão e Eva. Por isso que os dinossauros, eles não estão na criação de Adão. Eles são da primeira criação. Então teve a criação, não se sabe quanto tempo passou, e nesse meio tempo teve a queda. Teve a queda um terço do céu caiu com Lúcifer. Exatamente. E aí depois Deus começa de novo. Isso explica porque você pode pegar, por exemplo, pelos métodos de datação e pegar uma rocha e falar que ela tem milhões de anos. Porque tá nesse gap. Porque ele foi criado há milhões de anos atrás. Mas a criação de Adão, essa não. Essa tem por volta de 8.000 anos. Entendi. Entendeu? Mas entre o versículo 1 e o versículo 3, teve algo que tornou um caos. Então, literalmente, quando Lúcifer entrou em guerra com Deus, houve um cataclisma. Mas aí é conjectura também. Você imagina que não havia a ideia de criar o homem, que os anjos eram a criação? Não. O homem sempre foi. Sempre fez parte do plano. O homem é o coração. É o propósito principal. E os anjos foram criados para ajudar Deus na criação de tudo. Os anjos não ajudavam a criar, mas a Bíblia diz que eles contemplavam Deus e cantavam. Eles não ajudavam não. nessa... Não. Os anjos, lá, o livro de Jó, quando fala das estrelas, né? E depois fala dos filhos de Deus, cantavam enquanto Deus estava criando. Quer dizer, eles presenciaram. Então, eles são anteriores à criação. Ah, é? Eles são anteriores à criação do homem. Não, do homem sim, mas de tudo. Não, de tudo não. No princípio não tinha nada, era só Deus. Aí ele criou os céus e a terra. Em algum momento aí depois ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins e tal. Em algum momento Lúcifer quis ser como Deus, né? Teve aquele ímpeto, né? Dizer, eu sou tão lindo, tão maravilhoso que eu vou ser como Deus. Mas ele era realmente muito poderoso? Lindo, lindo. A Bíblia diz que ele era perfeito. Então, mas ele era um querubim, não era? Ele era um querubim. Ele é o único querubim ungido. Então, mas na hierarquia, o querubim não está lá em cima, né? Não é ele era o anjo mais poderoso. Mas na hierarquia não é o arcanjo que está mais... Depende do que você está falando que é poder, né? Porque os arcanjos, necessariamente... o querubim é o que está mais próximo do trono. Ah, é? É. Quando a Bíblia fala sobre as vestes dele, a Bíblia fala de todos os instrumentos musicais que existem. Fala de instrumentos de sopro, instrumentos de corda, de percussão. Alguns chegam a afirmar que a música foi criada para Lúcifer levar os outros à adoração. Os outros anjos à adoração de Deus. O Lúcifer era tão extraordinário que ele tinha
o sumo sacerdote tem um peitoral com 12 pedras. Essas 12 pedras estão nos fundamentos da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que vai descer do céu, ela tem 12 fundamentos que são as mesmas pedras do sumo sacerdote, do peitoral. Lúcifer, das 12, tinha 9. Fala que ele estava no meio das pedras afogueadas quando Deus foi criando. Aí alguém pergunta, por que Deus não deu as 12? Porque sabia que ele ia cair. Ah, é? Falou, vou te dar, encher tua bola, mas não tudo. Não vai ser tudo. Se inscreva no Cortes Midnight e acompanhe o canal para não perder os próximos vídeos. Aqui sempre tem os melhores momentos das conversas mais fortes.